Bem, então, estamos começando nossa terceira aula, né, da segunda unidade, que vai gerar a terceira atividade avaliativa, né? É a terceira já? É, né? A terceira. Eu coloquei valendo só 3 pontos, então tem que fazer outra atividade valendo 1 ponto depois, para fechar a nota. Compartilhar aqui. Então, nós hoje vamos entrar em derivadas. E aí, a próxima unidade, toda de integral. Apareceu a transparência aí para vocês? Sim, professor. Sim, professor. Então, vamos lá. Derivada de funções complexas. Então, já estamos chegando nos nossos objetivos finais do nosso curso, né? Então, começamos com uma introdução aos números complexos e algumas funções básicas, como a exponencial. E agora vamos para as derivadas. Vimos limites, vamos para derivadas e ficando só faltando as integrais. Então, seja f uma função cujo domínio é uma região R e seja z um ponto de R, diz que f é derivável no ponto z se existe o limite. Então, aquela nossa primeira definição lá do cálculo de números reais é a mesma aqui no cálculo de derivada, né? Então, a derivada nada mais é do que um limite especial, né? Então, é um limite de f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ, quando ΔZ tende a zero. Então, a mesma coisa dos reais, só que com números complexos agora. Ou o que equivale se existir o limite de f de ômega menos f de z sobre ômega quando ômega tende a z. Então, do mesmo jeito que nós tínhamos duas definições equivalentes para funções reais, nós temos também duas definições equivalentes para funções complexas. Então, tanto faz resolver de um modo ou de outro. Então, quando esse limite existe, ele define uma nova função de z, a derivada, ou função derivada da função f, denotada por f'. Então, a gente pode representar por f', por ΔF, ΔX, ΔZ no caso, né? ΔF, ΔZ. Então, observe que para a existência da derivada, o limite acima não pode depender de como ΔZ tende a zero ou de como ômega tende a z. Em particular, ômega pode tender a z ao longo de diferentes raios, todos com origem no ponto z, e o limite deve ser o mesmo. Então, do mesmo jeito que nos reais, a derivada, a função, a variável h, no caso, né? Quando h, que a gente fazia limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, né? Então, do mesmo jeito que a gente fazia aqui, o h tinha que ir para zero, independente se pela direita ou pela esquerda, aqui é independente de vários raios, né? Já que o número complexo não é num plano, né? Então, exemplo, vamos mostrar aqui a função módulo de z ao quadrado, que dá x2 mais y2, só é derivável em z igual a zero. Então, ela só tem derivada nesse ponto. Aqui era um exemplo, né? Para fazer. Eu vou pular esse exemplo para a gente não perder tempo. Se der tempo, a gente volta para ele. Então, definição. Disse que uma função f é analítica numa vizinhança R se ela é derivável em cada ponto de R. F é analítica no ponto Z0 se F é analítica numa região contendo Z0. Então,
como a gente falou na aula passada, né? O nosso objetivo é focar em funções analíticas, que são as mais utilizadas nas engenharias, né? Então, uma função f é analítica, numa vizinhança R, se ela é derivável em cada ponto de R. F é analítica no ponto Z0, se F é analítica numa região contendo Z0. Então, nós temos uma função totalmente analítica, né? Se ela é derivável em todos os pontos de R, e temos uma função analítica em um certo ponto, né? Então, ela é analítica em Z0, se ela é derivável na região contendo Z0. Então, a expressão função holomorfa e função regular são usadas como sinônimos de funções analíticas. Então, eu coloco isso porque, de repente, vocês vão estudar em outro livro, e aí tem a definição de função holomorfa ou função regular. Então, é a mesma coisa, são sinônimos para funções analíticas. Então, de acordo com essa definição, uma função que só possua derivada em certos pontos isolados não é analítica. Ela tem que ser, para ela ser analítica, ela tem que ser analítica em uma região, e não em um único ponto. Assim, a função módulo de z ao quadrado, considerada há pouco, não é analítica, mesmo em Z0, onde ela é derivada. Então, a função pode ser derivada num ponto, mas se ela não é derivável em uma região, ela não é analítica. Regras de derivação. Toda função do curso de cálculo, todas as funções do curso de cálculo são analíticas, quando convenientemente estendidas ao plano complexo. De verificação imediata é o fato que uma função constante é analítica, a sua derivada é zero. Então, a função f de z igual a z elevado a n, onde n é um inteiro positivo, é analítica e sua derivada é f' de z igual... Então, aqui tem Então, aqui tem uma linha aqui, ó. F' de z é igual a n, z elevado a n menos 1. Isto se demonstra exatamente como no caso real, né? Então, de fácil entendimento, nós temos o caso de uma função constante, né? Então, se eu tenho f de z igual a c, onde c é uma constante, a derivada é zero, e essa função é analítica. E no caso de eu ter f de z igual a z elevado a n, onde n pertence aos inteiros, nós temos a derivada nz n menos 1, que é também analítica. Então, do mesmo modo, a soma e o produto de números finitos de uma função analítica são funções analíticas. E a derivada se calcula de acordo com as regras conhecidas, né? Então, do mesmo modo, então, se eu tenho uma função analítica, a soma e o produto finito de funções analíticas resulta em funções analíticas. A derivada se calcula de acordo com as regras conhecidas já do quociente de funções analíticas. O quociente de funções analíticas é função analítica nos pontos onde o denominador não se anula. E a derivada é dada pela conhecida regra da derivação de um quociente. Vale também a regra da derivação de funções compostas ou derivação em cadeia. Então, todas aquelas regras de derivada, lá do cálculo 1, se aplica aqui, né? A soma, se eu tenho fz, deixa eu ver se eu coloquei aqui as regras. Não coloquei, não. Então, se eu tenho f e g funções analíticas, então, e as derivadas existem, tanto de f e de z, então, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Nós temos a regra do produto,
né? Deriva o primeiro, conserva o segundo, mais deriva o segundo, conserva o primeiro. E tem uma regra do quociente, né? Que é deriva o primeiro, conserva o segundo, menos deriva o segundo, conserva o primeiro, sobre o segundo ao quadrado. Então, aquelas mesmas regras da soma, produto e quociente da derivada dos reais se aplica aqui no caso complexo. Da mesma forma, para funções compostas, que a gente usa a regra da cadeia. As equações de Cauchy-Riemann. Então, seja f igual a u mais iv, né? Como a gente viu na aula passada, a função complexa a gente pode separar em duas funções reais, né? De uma soma de duas funções reais, u e v. Uma função derivada no ponto z igual a x mais y, então o quociente f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ tem limite, que a gente chama de f' de z, com ΔZ tendendo a zero, independente do modo como ΔZ tende a zero. Em particular, podemos fazer ΔZ tender a zero por valores reais, ou seja, ΔZ igual a K, e separadamente por valores imaginários, ΔZ igual a IT. Então, independente de como ΔZ tende a zero, né, nós temos a derivada de f de z, né, que a gente chama f' de z. Então, para demonstrar isso, vamos fazer ΔZ tender a zero por valores reais, né, por K, né, fazendo ΔZ igual a K e fazer K tender a zero. Então, substituindo, a derivada f' de z vai ser igual ao limite quando K tende a zero, então meu ΔZ agora é K, então no lugar de ΔZ eu coloquei K, e aí eu separei o meu Z, ΔZ e f de z, onde o meu Z é formado por x mais y. Então nós temos U, que é formado de x e y, que é função de x e y, então nós temos U de x mais k, já que a variação é na parte real, né? A parte imaginária não tem variação, nós só temos variação na parte real. Então, x mais k, y, menos U de xy, né? Que é f de z, né? Então, U de xy, mais a parte imaginária agora, e a variação em v é v de x mais k, né, que a variação é só na parte real, y menos v xy. Então, fiz a substituição aqui, onde eu substituí o f pela função u mais iv, e u é função de x e y. E a variação é só na parte real, só em x, né? A variação é só na parte real. Então, fazendo essa substituição, eu tenho isso aqui, né? U de x mais ky menos u de xy, mais iv de x mais k, y menos vxy. É a mesma coisa para a variação só na parte imaginária, né? ΔZ igual a IT, no lugar de ΔZ IT. Então, como para IT tender a zero, basta que T tenda a zero. Então, por isso que não tem IT aqui, só tem T, né? Basta que T tenda a zero e T vai para zero. Então, a variação é só na parte imaginária. Então, eu tenho U de Y mais T, menos U de XY, mais I, V de X, Y mais T, menos V de XY. Então, nós temos essas duas derivadas, né, que devem dar o mesmo resultado, já que, independente de como ΔZ tende a zero, eu tenho que ter f' de z. Né? Como aqui é f' de z e aqui também é f' de z, então esses dois limites têm que dar o mesmo valor. Então, como a existência desse limite implica a existência separadamente dos limites das partes reais e imaginárias das expressões sobre limites, nós temos o seguinte. Então, nós podemos separar, né? O limite da soma é a soma dos limites. Como antes a gente tinha uma soma aqui, limite
D mais essa outra parte, é a mesma coisa aqui embaixo. Limite dessa parte mais essa outra parte, eu posso separar em dois limites aqui. Tanto em cima como embaixo. Então, nós temos limite quando k tende a zero, de u de x mais k, y menos u de xy sobre k, mais i, coloquei o i para fora do limite, né? Limite de k quando k tende a zero, de v x mais ky menos v de xy sobre k. E a mesma coisa com o de baixo, né? Com a variação só na parte imaginária. Então, limite quando t tende a zero, de v de x y mais t menos v de xy, coloquei também o i para fora do limite, menos i, limite de u de x y mais t menos u de xy, quando t tende a zero. Em consequência, as funções u e v possuem derivadas parciais no ponto xy e vale nesse ponto as seguintes relações. Então, observamos o tipo de equação que isso aqui significa derivada da função u. Observe lá no cálculo real, o limite, quando a gente botava f de x mais h menos f de x sobre x, aqui é a mesma coisa, f de x mais h menos f de x, sobre delta x, né? Então, a mesma coisa, isso aqui significa derivada, só que agora derivada em relação a u e aqui derivada em relação a v. E aqui é a mesma coisa, é uma derivada também, esse limite, essa forma, essa cara de limite significa derivada, e aqui é a mesma coisa. Então, nós temos o seguinte, que f' de z nada mais é do que a derivada de u em relação a x, já que a variação aqui é só em x, mais i derivada de v em relação a x, já que a variação é em x. Então, aqui nós temos uma soma de derivadas. Derivada é du dx mais i dv dx. E aqui é a mesma coisa. Nós temos a derivada de v, só que em relação a y, já que a variação é em y. Então, dv dy, menos i, derivação de u em relação a y, du dy. E aí nós temos as equações de Cauchy-Riemann. O que quer dizer isso aí? Já que os dois são f', então, igualando as partes reais e as partes imaginárias, obtemos então as chamadas equações de Cauchy-Riemann. Então, nós temos que du dx é igual a dv dy e que dv dy é igual a menos dv dx. Observe isso aqui. Nós temos aqui, nós temos que a derivada de z é isso. Derivada de z é isso aqui. E aqui, derivada de z também é isso aqui. Então, eu quero dizer que essa parte daqui é igual a essa. Então, eu tenho o quê? Parte real, já que aqui é um número complexo, né? Aqui é um número complexo. Aqui dá um valor, mais i, outro valor. Um valor, menos i, outro valor. Então, são dois números complexos. E os números complexos são iguais como? Parte real igual a parte real, ou seja, du dx tem que ser igual a dv dy, e a parte imaginária igual a parte imaginária. dv dx tem que ser igual a menos du dy. Então, essas são as equações de Cauchy-Riemann, chamadas equações de Cauchy-Riemann, que diz que du dx é igual a dv dy e dv dy é igual a menos dv dx. As famosas equações de Cauchy-Riemann. Então, como a gente partiu do princípio que se a função é derivável, significa que ela é analítica, então, a partir daí, nós podemos dizer que uma função é analítica se ela obedece às equações de Cauchy-Riemann, ou seja, se du dx for igual a dv dy e dv dy for igual a menos dv dx, significa que obedece às equações de Cauchy-Riemann, então significa que a função é analítica. Então, aí, a análise mostra que
as equações de Cauchy-Riemann são uma condição necessária para a existência da derivada de uma função f. Então, e nós temos também a representação polar, né? Então, a representação polar, não vou fazer a dedução, que aí também vai ser mais uma hora de aula só para deduzir a parte polar. Então, com a dedução da parte real, ou da parte real, da forma na formatação retangular, nós temos também a formatação nas coordenadas polares, né? Então, Cauchy-Riemann em coordenadas polares, nós temos a equação de Cauchy-Riemann, quando escrita em coordenadas polares, assume a seguinte forma. Então, se tiver em coordenadas polares, em vez de a coordenada polar, nós usamos como referência R, né, que é um módulo, e θ, que é o ângulo, né? Então, nós, em vez de usar x, y, nós usamos r e θ, né? Então, du dr tem que ser igual a 1 sobre r dv dθ, e dv dr tem que ser igual a menos 1 sobre r du dθ. Então, é um pouco parecida com ela na forma retangular, só que como a gente está usando agora coordenadas polares, ela fica com essa cara. Em vez de ser du dx, é du dr. Em vez de ser dv dy, é 1 sobre r dv dθ. Então, nós temos que ter essa igualdade e essa igualdade. dv dr igual a menos 1 sobre r du dθ. Para aí, se obedecer essas duas características na forma polar, significa que essa função ela é derivável, ou seja, ela é uma função analítica. Vamos ver exemplos. Agora sim, vamos trabalhar com exemplos. Vou pegar aqui o livro. Primeiro vamos ver do início, né? A parte da derivada, né? Calcular a derivada das funções. Então, a derivada das funções. Letra A, f de z igual a 1 menos z2 mais 4i z5. Bom, pessoal, então para calcular essa derivada aqui, nós não podemos considerar como se fosse uma função inteira ou real, né? Como a gente fazia em f de x. 1 menos x ao quadrado mais 4i x à quinta e querer resolver daquela maneira. Por quê? Porque eu não sei se essas funções são analíticas, né? Apesar de que eu já falei aqui, né? Que elas são analíticas, né? Que no caso da real, do caso da constante e da potência, né? Função constante e função potência são analíticas, né?
Mas vamos fazer de conta que a gente não sabe que ela é analítica, né? Porque, sabendo que ela é analítica, a derivada é direta. Vamos fazer de conta que a gente não sabe que essa função é analítica. Então, se eu não sei que ela é analítica, eu tenho que fazer z igual a x mais y. E aí eu substituir no lugar de z por isso aqui. Ó. Então, nós temos aqui 1 menos x mais y ao quadrado mais 4i x mais y à quinta. Eu peguei um exemplo que vai dar trabalho, vai dar um trabalhozinho para fazer. Eu pego um exemplo mais simples, mas vamos aqui. Então, aqui dá 1 menos. Resolvendo essa potência aqui, é x2 menos y2 mais 2xy mais 4i. Vou quebrar isso aqui em ele ao quadrado, vezes ele ao quadrado, vezes ele mesmo. Então, ele ao quadrado é x2 menos y2 mais 2xy vezes x2 menos y2 xy, né? I mais 2xy vezes x mais y. Por isso que eu disse que ia dar trabalho, porque tem essa potência 5 aqui. Então, aqui não tem o que fazer. Vou deixar assim. Menos x2 mais y2 menos 2xy mais 4i. Fazer logo essa multiplicação aqui. Então, aqui vai ficar x4 menos x2y2 mais 2x3y. Agora, esse com esse. Menos x2y2 mais y4 e menos 2xy3i. Agora, mais 2x3y menos 2xy3i e menos 4x2y2. Tudo isso vezes x mais y. Tem que fazer essa multiplicação de novo. Então, aqui repete. x2 mais y2 menos 2xy mais 4i. É até interessante colocar esse exercício para mostrar como é importante saber se a função é analítica antes de começar uma operação de derivada, né? Senão, tem que fazer tudo isso, né? E se ela for analítica, fica mais simples o cálculo, né? Então, multiplicar tudo por x mais y, nós temos x5 mais x4y. Aí temos menos x3y2 e menos x2y3i. x2y3
I. Aí depois temos mais x4y, 2x4y, y, e menos 2x3, y2i, ou y2 só. Aí menos x3, y2, e menos x2, y2, y3i. Temos x, y4, mais x, y4, e mais y5i. Menos 2x2, y3i, mais 2xy4. Y4. 2x4y, e menos 2x3y2. Menos 2x2y3i, e mais 2xy4. Menos 4x3y2, e mais 4x2y3. Pronto, agora vamos organizar isso aqui. O que podemos cortar, o que tem que ficar. Então, vai lá. 1 menos x2 mais y2 menos 2xy. Ainda tem que multiplicar por 4 aqui, né? Mas antes disso, vamos ver se tem alguma coisa para cortar aqui. Esse x5 está sozinho. Fica sozinho. x4y. x4y nós temos. Vou botar outra cor para ficar mais fácil de achar as coisas aqui. Então, eu tenho x4y, 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 acabou-se. Então, eu tenho 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. 5x4y mais 5x4y. Próximo, x3y2, 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 x3y2. Então, vamos lá.
menos 1, com menos 2, menos 3, menos 3, menos 4, menos 4, menos 6, menos 10, menos 10, menos 10, x3, y2. Esse eu vou deixar vermelho mesmo. x2, y3i. x2, y3i. x2, y3i. x2, y3i. x2, y3i. Só. Então, menos 1. Com menos 1, menos 2. Menos 4. Menos 6. Menos 10. Menos 10. X. Poxa, não. Botei errado. É o vermelho, né? Menos 1. Menos 2. Menos 4. Menos 6, né? Menos 6 só. 1 com 1, 2, 4, 6. Professor, Oi. o último não é, não? Ah, é. Só que o último está positivo, né? Uhum. Então ficou menos 2. Não, não tem o i, não. Aqui não tem i, não. Mas deveria ter i, né? Se foi esse com esse. Esse com esse. É esse daqui. Esse com esse. Menos x3, y3i. É, tem que ter o i aqui. Que é esse com esse. E é menos também, eu botei mais. Então tá certo. É menos desse aqui. 4x2y3i. Então tá certo, menos 10 mesmo. Tem que dar uma coisa simétrica, então tem que dar igual mesmo. Menos 10, x2, y3i. Tá faltando agora. Esse já foi, vou marcar que já foi também. Já foi, já foi, já foi. Vamos para esse aqui. Botar outra cor aqui. XY4. XY4 esse. XY4 esse. XY4 esse. Praticamente acabando. 1 com 2, 3 com 2, 5. 5 mais 5, x, y4. E, finalmente, y5i mais y5i. Agora sim. Agora eu vou fazer a multiplicação para ver o que é real e o que é imaginário. 4x5i 20 menos, né? Aí com i, 20 x4y menos 40 x3y2i mais 40 x2y3 mais 20 xy4i
menos 4y5. Pronto. Agora separar real de imaginário. Vou tentar apagar aqui em cima. Então, separar real de imaginário. Então, eu tenho U igual a 1 menos x2 mais y2 menos 20x4y mais 40x2y3 e menos 4y5. E ver, nós temos menos 2xy, menos 2xy, mais 4x5, 4x5, menos 40x3y2, mais 20xy4. Então, nós temos isso aí. Então, para fazer a derivada, faço a derivada de U, né? E aqui eu tenho F de U mais IV. Então, derivada desse mais a derivada desse, junto com o I, né? Então, só é somar as derivadas, né? Então, a derivada daqui, derivada constante é zero. Então, eu vou ter U' é igual a zero, menos 2x mais 2y menos 80. Aí tá, aqui é a regra do produto. Tem que derivar em relação a x, depois derivar em relação a y. Eu tenho que... Espera aí. Tenho duas variáveis. Então, vou derivar u em relação a x primeiro. Melhor indicar. du dx. du dx. Então, derivada constante é zero, menos 2x. Aqui é uma constante em relação a x, então dá zero. Aqui é constante, então vai ser menos 80x3y. Menos 80x3y. Aqui é constante, permanece, mais 80x y3. Aqui é constante, é zero. Então, eu tenho du dx. Eu vou fazer dv dx logo. dv dx. Então, dv dx, eu tenho menos 2y, mais 20x4, menos 120x2, y2, mais 20, y4. Então, nós temos isso aqui, né? Então, a derivada f de z seria isso aqui mais isso, porque basta derivar em um dos lados, né? Porque a gente viu lá no exemplo anterior
Cadê? Lá no início. Aqui mesmo pode ser, né? Que dx é igual a dv dy. Então, eu não preciso, se eu calculei du dx, eu não preciso calcular dv dy. E lá no começo, eu acho que eu falei mais alguma coisa a respeito disso. Aqui. A derivada é a derivada em relação a x, mais a derivada de v em relação a x, né? Aqui é a derivada de v em relação a xi, né? Então, basta derivar um e derivar o outro. E eu tenho a derivada f' de z. Então, não preciso derivar os dois. Opa, se derivar as duas variáveis. Então, minha derivada ficaria essa soma aqui, né? Eu vou apagar essa parte de baixo, só para botar a conclusão aqui embaixo. Então, observe o trabalho que é derivar quando a gente não tem certeza se a função é analítica. E se a gente não quer utilizar as equações de Cauchy-Riemann também, né? Se a gente quiser utilizar as equações de Cauchy-Riemann, também fica mais simples resolver. Então, eu teria, meu f' de z nada mais é do que menos 2x menos 80 x3y mais 80 xy3 mais menos 2y mais 20x4 menos 120 x2y2 mais 20y4i. Então, essa é a derivada. Então, eu tinha f de z igual a isso, a derivada dele é isso aqui. Se eu for utilizar as equações de Cauchy-Riemann, então, eu utilizando as equações de Cauchy-Riemann, então, como é que ficaria? Eu fiz a substituição aqui, né, de x e de x e y no lugar de z, eu tenho a substituição aqui. Em vez de desenvolvê-la, eu posso trabalhar só aqui, né? Eu posso fazer a derivada usando a regra da cadeia, né? Eu posso fazer a derivada usando a regra da cadeia. Porque aqui eu tenho... não. Eu teria que desenvolver isso aqui tudo de qualquer jeito. Eu peguei uma questão ruim para explicar. Eu teria que desenvolver isso aqui tudo de qualquer jeito, chegar até esses dois elementos aqui. Para fazer... a primeira deriva em relação a x, deriva em relação a x, depois deriva em relação a y, deriva em relação a y, para mostrar que é válida a equação de Cauchy-Riemann, né? Então, vou fazer isso aqui agora. Mostrar que essa função é analítica. Então, vou mostrar que essa função é analítica. Vou deixar só o resultado final. Então, esse tipo de questão, não peguei uma questão muito boa. Essa questão é boa para vocês fazerem em casa, com calma, nas aulas assíncronas, né? Na aula síncrona, a gente perde muito tempo. Essa era para fazer em casa, não era para fazer agora. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Mostrar as equações de Cauchy-Riemann. Então, eu derivei em relação a x, tanto u como v. Agora, eu vou derivar em relação a y. Então, em relação a y, du dy. Então, derivando em relação a y, 0, 0, 2y, menos 20x4, mais 120x2y2. Estão acompanhando isso aí? A derivada? Então, o que não é y é constante. É constante 0, 2y. Aqui,
tudo isso aqui é constante, derivada de y, então fica menos 20x4. Isso aqui é constante, derivada em relação a y vai ficar 3 vezes 40 dá 120, x2, y2, e aqui menos 20, y4. Então, derivei em relação a y, u. Agora, eu vou derivar v em relação a y também, né? Já que eu fiz em relação a x, agora eu vou fazer em relação a y, v. Então, v está aqui, em relação a y. Então, em relação a y, dá menos 2x. Em relação a y, aqui é constante, dá zero. Em relação a y, menos 80x2y, x3y. Menos 80, x3y. Em relação a y, mais 80, xy3. xy3. E o i do lado de fora. Então, fiz a derivada. Então, o que é que diz as equações de Cauchy-Riemann? Diz que du dx tem que ser igual a dv dy. Então, vamos ver. Du dx é esse aqui. Tem que ser igual a dv dy. Tem que ser igual a esse. Está igual? Menos 2x, menos 2x. Menos 80x3y, menos 80x3y. Mais 80xy3, mais 80xy3. Então, está ok, né? Então, du dx é igual a dv dy. Eu não preciso nem colocar esse i aqui. Esse i só entra no final quando a gente junta f de z, né? Porque o f de z é u mais vi. Mas aqui é du e dv só. Só a parte real, derivada das funções reais. Aqui não tem. Aqui é u e aqui é v. Então, bateu na primeira equação, bateu certo. Du dx igual a dv dy. A segunda equação do Cauchy-Riemann diz que dv dx tem que ser igual a menos du dy. Então, du dy, esse aqui, tem que ser igual a esse com sinais trocados, né? Então, um é menos, outro é mais, igualzinho. Um é mais, outro é menos, igualzinho. Um é menos, outro é mais, igualzinho. Um é mais, outro é menos, igualzinho. Ou seja, dv dx é igual a menos du dy. Ou seja, quando eu boto menos aqui, fica igual. Menos com menos fica mais. Menos com mais fica menos. Menos com menos fica mais. Então, dv dx é igual a menos du dy. Bateu também. Ou seja, se essas igualdades estão corretas, du dx é igual a dv dy e dv dx é igual a menos du dy, se bateu, é analítica. Se é analítica, vale aquelas regras lá como se fosse do cálculo 1. Ou seja, a minha derivada, que antes eu teria que fazer todo esse cálculo para poder derivar, se eu quero representar em relação a z em vez de x e y, porque observe, professor, mas não já está feita a derivada? Para quê? Eu quero saber se é analítica já que eu já fiz a derivada mesmo. Porque eu posso querer em relação a z, não quero em relação a x e y. Imagine você ter que transformar isso aqui agora, tudo isso em z. Olhar isso aqui e dizer que isso aqui é z. Então, como é que você faz isso? Dá muito trabalho para fazer isso. Então, é melhor... Então, filhinha de z, né? Então, observe, se eu quero a derivada de z, eu tenho que representar em z. Aqui, dá muito trabalho eu voltar isso aqui para z. Mas aqui não, olha. Eu tenho isso aqui. Eu quero derivar, se é analítica, eu posso fazer direto. Eu posso fazer a derivada direta aqui. Derivada de uma constante zero. Derivada de z ao quadrado é menos 2z. Mais derivada de z5 é 5 vezes 4 dá 20. E z4. Acabou-se. Olha como foi fácil fazer a derivada. Então, a derivada disso aqui é isso. É menos 2z mais 20iz4. Por que eu posso fazer isso? Porque eu descobri que ela é analítica.
Então, eu tive que substituir Z, que é x mais y, aqui dentro. Tive que substituir aqui dentro. Desenvolver tudo para descobrir quem era U e quem é V, para poder fazer as derivadas em relação a x e y, para eu mostrar que é analítica. Sendo analítica, a derivada disso aqui é direta. Porque se eu não quisesse representar em Z, também já estava aqui feita, a derivada já estava aqui feita. É esse mais esse I, tá aqui. Esse mais esse I. Então, aí, isso aqui tudo é igualzinho a isso. Menos 2Z mais 20I Z4. Tudo isso aqui, tudo isso que está escrito aqui, equivale a isso. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Diga, professor, diga. na atividade a gente vai ter que desenvolver igual o senhor fez nessa questão? Exato. Você vai ter que substituir x Ok. e z, x e y na função, tirar quem é u e quem é v para fazer as derivadas para mostrar que é analítica. Sendo analítica, aí vem para cá e faz a derivada aqui. Se não for analítica, você não precisa nem fazer mais nada. Você não é analítica, então, se não é analítica, ela não é derivada. Ok? Se ela não é analítica, ela não é derivada. E aí não tem o que ser feito. Parar a apresentação. Interromper a gravação. Acabou passando.